pessoal, vou falar com vocês hoje sobre a dissolução parcial e total da sociedade limitada. Vocês encontram essas previsões nos artigos 1028 a 1038 do Código Civil, ok? Quando nós estamos falando de dissolução, ainda não se está se referindo à extinção da sociedade limitada, mas sim o ato, o processo em que se inicia a dissolução parcial ou total da sociedade. A dissolução da sociedade, no entanto, ela vai se distinguir entre parcial e total conforme se ela está atingindo a totalidade ou não do capital social. Nós podemos dizer que a dissolução parcial é a resolução da sociedade em relação a um dos sócios. É a diluição de suas cotas que deixa de integrar o capital social. Aqui é preciso dizer que aquela parte do sócio que está sendo retirado da sociedade, ela deixa de existir no capital social, de modo que haverá uma redução proporcional à quantidade destas cotas. As previsões nós temos nos artigos 1028 a 1032 e artigos 1085 e 1086 do Código Civil. Com relação à dissolução total, nós temos aí a possibilidade da sociedade dissolver-se e a partir daí desencadear um processo de extinção, ou seja, de término da personalidade jurídica. Aqui nós estamos falando da dissolução de todo o capital e para iniciar um processo de inexistência dessa sociedade. Nós ainda podemos dizer que essas dissoluções podem acontecer no âmbito judicial ou no âmbito extrajudicial, por deliberação dos sócios. Vamos começar falando da dissolução total. Então, a dissolução total é o ato que desencadeia o processo de término da personalidade jurídica. Mas antes disso, é preciso ter a ciência de que a dissolução não coincide com a extinção. Eu destaco para vocês o princípio da preservação da empresa, um princípio que eu tenho falado desde o início das aulas de direito empresarial, que significa que todas as possibilidades que existem para se preservar a atividade empresarial é que deve ser prezada. Então, ainda que a gente esteja falando de dissolução, nós precisamos lembrar que a preservação da empresa, ela atende a função social, ou seja, sempre que possível, ela deve ser atendida. Bom, então a dissolução, ela é o ato que desencadeia, ela vai ser seguida de um processo de liquidação, que é o levantamento dos ativos, do patrimônio dessa sociedade para a quitação das suas dívidas e a partilha do que sobrar entre os sócios, para depois se pela vontade dos sócios, nós precisamos primeiramente observar se a sociedade ela tem um prazo certo para ela se encerrar ou se a sociedade tem prazo indeterminado. É uma possibilidade da sociedade limitada ela predeterminar a data de seu encerramento ou não. Então, a sociedade por prazo determinado, segundo o artigo 1033, 2, é necessária a decisão unânime dos sócios. No entanto, em relação à sociedade por prazo indeterminado, ela depende da deliberação a favor da dissolução de sócios, representantes de mais da metade do capital social. Lembra que eu falei do princípio da preservação da empresa? Pois bem, é aqui que ela começa a surgir e inclusive se sobrepor a essa disposição. Porque o entendimento que se tem na jurisprudência é que, mesmo que haja a vontade dos sócios minoritários, ou seja, os vencidos na deliberação da sua dissolução, a eles é dada a oportunidade de continuar com a sociedade. Então, pessoal, continuando, nós temos ali a segunda causa de dissolução total, que seria o decurso do prazo determinado de duração da sociedade limitada. Aqui nós temos que considerar a possibilidade de uma sociedade limitada, ao ser criada, ter uma data certa para o encerramento de suas atividades. Uma data em que ela se dissolverá e passará a ser liquidada. Então, o decurso do prazo determinado de duração está previsto no artigo 1033, inciso 1º do Código Civil.
Segundo consta ali para vocês, se transcorrer o prazo e a sociedade não entrar em liquidação, ela será considerada indeterminada. Mas aqui nós temos que tomar mais uma atenção. Essa indeterminação, contudo, ela tem que ter o registro da prorrogação, ou seja, se uma sociedade chega na data do seu término, né, previamente determinado no contrato social, e não encerrar suas atividades, e isso não estiver registrado na junta comercial ou a sua prorrogação, ela passará a estar em estado irregular. Então, o registro de prorrogação deve ser realizado antes do vencimento do prazo, sob pena dela passar a ser considerada uma sociedade irregular e, a partir daí, responder como tal. Lembram das consequências de uma sociedade sem registro? É o que vai acontecer com uma sociedade que tem uma data certa para encerrar as suas atividades e continuar, né? E continuar funcionando. Certo? Então, conforme o artigo 1033, inciso 1º, o término do prazo determinado da existência dessa sociedade é ato suficiente para a dissolução. No entanto, se a sociedade pretender continuar e assim o fizer, ela passará a ser considerada por prazo indeterminado. Mas aí nós precisamos cuidar do requisito de regularidade, ou seja, essa prorrogação deve ser realizada formalmente com registro na junta comercial. Caso contrário, ela será considerada irregular. A questão controvertida da doutrina é no sentido de que, se houver um lapso temporal em que esse registro não aconteça, o que se diverge é o seguinte, dá ou não para se formalizar posteriormente. A ideia de que deve-se prezar pela continuidade da empresa fortalece a ideia de que sim, deve-se permitir que se regularize, ainda que sofra os efeitos da irregularidade naquele lapso temporal. Outros já defendem que, uma vez irregular, isso não teria mais como retomar, tendo em vista que a prorrogação ocorreu após o prazo que estava determinado para o encerramento das atividades. Ok? De qualquer forma, o fato de vencer o prazo previsto no contrato social seria suficiente para ensejar o início do processo de liquidação e, posteriormente, de extinção. Causas de dissolução total ainda, nós podemos mencionar as que estão previstas no artigo 1034. Este artigo faz referências às causas que podem ser alegadas por qualquer dos sócios para pedir a dissolução judicialmente. Então, iniciando por tratar do inciso 2º, nós temos ali duas situações: o exaurimento do objeto social e a inexequibilidade do objeto social. Nós podemos dizer que um objeto social está exaurido quando foi satisfeito aquilo que ele se propôs ao ser criado. Ou seja, quando o objeto social é definido, ele pode ter não somente um lapso temporal pré-determinado, mas também uma obra certa, um serviço em determinado evento, uma operação que tenha uma expectativa de término. Portanto, se você tem um objeto social que foi satisfeito e esgotou-se na sua pretensão lucrativa, você tem o exaurimento do objeto social. Então, por exemplo, se tiver sido formada uma sociedade limitada para a realização de uma construção de uma rodovia que liga de uma cidade a outra e concluiu a obra, você exauriu o objeto social. Ou se foi criada para a construção de um determinado edifício, o edifício foi concluído, também aí você tem o esgotamento do objeto social. Por isso, também é ato suficiente para ensejar na dissolução da sociedade limitada. Aqui vale dizer a vocês que não significa que, uma vez definido o objeto social, não se possa alterá-lo para acrescentar outros objetos e continuar a sociedade. Isso é possível. Mas não havendo essa alteração, o que prevalece é o exaurimento e, portanto, a dissolução. Em relação à inexequibilidade,
Inexequibilidade significa aquilo que não é executável, não é viável a sua realização. Então, quando o objeto social ele não tem mais possibilidade de se operar, de se executar, de se efetivar, também aí existe uma possibilidade de dissolução total. Eu coloquei para vocês ali alguns exemplos que não se esgotam, obviamente, mas que são muito clássicos, né? Na prática acontece, são os que mais acontecem, vamos dizer assim. Então, primeiro, a inexistência de mercado para o produto ou serviço, né? A prestação de um determinado serviço. O que significa? Se de repente nós temos no mercado um produto que ele não tem mais utilidade ou ele foi superado pela tecnologia por outros produtos, isso é uma inexequibilidade, não existe mais mercado para aquilo. Ou prestação de um determinado serviço que hoje não é mais interessante a sua contratação, também seria outro exemplo. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é a insuficiência do capital social para produzir ou circular o bem ou serviço referido como objeto no contrato social. Aqui não seria nem capital social no sentido de aquele fundo originário, mas sim, vamos para corrigir, seria até melhor dizendo patrimônio suficiente para produzir, dinheiro suficiente para produzir. Então, de repente, a matéria-prima ela se torna rara, ela se torna cara, ela se torna inviável a sua aquisição o suficiente para comprometer a produção daquela sociedade limitada. Temos ainda como exemplo a desinteligência entre os sócios, ou seja, conflitos entre os sócios, de modo que o affectio societatis acaba por se esgotar totalmente, impossibilitando a continuidade dos negócios comuns. Tem um outro exemplo que até não cito aí para vocês e que a gente pode considerar, é quando o objeto social que uma vez era admitido por lei e deixa de ser. Então, se por exemplo é admitido, como no caso os bingos, era admitido que você tivesse uma sociedade limitada cujo objeto social era a prestação de serviços de jogos, né, em bingos. A partir do momento que houve a lei federal e a lei estadual decretando a nulidade ou a ilicitude desse tipo de atividade, houve aí uma inexequibilidade do objeto social e, portanto, a necessidade de extinguir, né, através do processo de liquidação, essa sociedade. Outras causas nós podemos dizer sobre a unipessoalidade por mais de 180 dias e a falência. Mas vamos lá. Em relação à unipessoalidade por mais de 180 dias, nós temos ainda a previsão do artigo 1033, inciso 4º do Código Civil, que diz o seguinte, que quando permanecer na sociedade apenas um sócio, ele tem 180 dias para recompor a pluralidade de sócios, ou seja, para encontrar outros sócios. Ele tem opções que estão no mesmo artigo, no seu parágrafo único, dando a oportunidade para que este sócio remanescente se transforme no empresário individual ou numa Eireli. Agora, o que a gente tem que perceber é que com a alteração advinda lá de 20 de setembro de 2019, em lei que converteu a medida provisória 881 de 2019 e que permite agora uma sociedade limitada ter apenas um sócio, certamente que esse artigo vai cair em desuso, né? Ele pode-se ainda mencionar que a sua revogação é tácita, tendo em vista que a pluralidade de sócios não é mais um requisito para que a sociedade limitada continue em operação. Em relação à falência, nós temos aqui que perceber que a falência ela decorre de um reconhecimento judicial de insolvência, de quebra de uma determinada sociedade, certo? Então, a gente não tem como pensar numa dissolução por falência que não seja judicial, obviamente, tá? Então, a sociedade dissolve-se de pleno direito pela declaração de falência. Essa sentença de decretação de falência, ela é regulada pela Lei 11.101 de 2005, mais precisamente no artigo 99. E dentre todos os efeitos que ela vai implicar em relação a esse falido, está a sua dissolução,
por que a gente diz que é uma dissolução? Porque é um ato que vai desencadear o processo de liquidação, ou seja, vai ser levantado todo o seu ativo, né, todo o seu patrimônio, para poder pagar a maior quantidade de credores possíveis, certo? Então, a parte mais exaustiva ali do processo de falência é justamente isso, buscar meios para o pagamento dos credores. Isso, obviamente, nem sempre se alcança o sucesso, aliás, raramente se alcança o sucesso de pagamento de todos os credores, mas a ideia é levantar com o patrimônio existente uma quantidade, a maior quantidade possível para atingir a maior quantidade de credores, certo? A sentença de decretação da falência, portanto, é um ato de dissolução. O artigo 1035 do Código Civil, ele prevê uma possibilidade dos próprios sócios estabelecerem outras cláusulas contratuais, tá? Em que se prevê a dissolução total. Então, eles podem estabelecer alguns fatores, tais como não alcance de faturamento mínimo, quantidade mínima de sócios, patamares de lucro que eles pretendem auferir. Então, são coisas que, uma vez que não haja nenhum tipo de ilegalidade, ilicitude, eles podem sim colocar como uma vontade das partes, né? Como sendo um ajuste de vontades, o contrato social, nada mais justo que eles também possam prever circunstâncias que interessam a dissolução. E por último, nós temos a anulação do ato de constituição, do ato constitutivo, né? O próprio contrato social, como negócio jurídico, ele pode sofrer esse tipo de consequência, né? Se de repente é verificado alguma irregularidade já na sua criação ou, né, no meio do seu funcionamento, da sua constituição, o juiz pode decretar o ato de dissolução através da anulação do ato constitutivo, ok? Isso está previsto no artigo 1034, inciso 1º do Código Civil. Bom, a liquidação seria o próximo passo a partir do ato que desencadeou, né? Que seria a dissolução. Então, nós temos a previsão no seguinte sentido: feita a dissolução total, judicialmente, por determinação do juiz, extrajudicialmente, deliberada em reunião ou assembleia, segue-se para a liquidação e a partilha. Qual é uma das primeiras providências? É nomear quem vai ser esse representante, quem vai estar à frente dessa liquidação, que nós chamamos de liquidante. O liquidante, ele não necessariamente será o administrador da sociedade. Ele será nomeado naquele ato de dissolução, certo? E a sua função a partir de então não é mais gerenciar, administrar, representar a sociedade em atos junto a terceiros, em seu funcionamento, no cumprimento do objeto social. A sua finalidade a partir daqui é na realização do ativo e pagamento do passivo. O que quer dizer realização do ativo? É na venda do patrimônio, no levantamento de créditos para pagar os credores, pagamento do passivo, certo? Pode-se dizer que a liquidação também se divide entre judicial e extrajudicial. No entanto, isso não vai seguir necessariamente com a forma da dissolução. Por quê? Porque nós podemos ter uma dissolução feita por vontade dos sócios, por exemplo, que é extrajudicial, mas no momento da sua liquidação nós podemos encontrar conflitos e exigir que seja decidida pelo juiz a forma de sua liquidação, certo? Então, nós podemos ter uma dissolução extrajudicial e após uma liquidação judicial e vice-versa. Então, eu posso ter, por exemplo, uma dissolução determinada por sentença, tendo em vista a anulação do ato constitutivo, mas, uma vez que está lá transitada em julgado a decisão, eu posso seguir por uma liquidação extrajudicial. Então, a forma como ela vai, que ela vai se adquirir não necessariamente tem relação com a forma
da dissolução, ok? Durante a liquidação, a sociedade não pode funcionar, ela não pode continuar operando, realizando os negócios que eram de praxe, que eram de costume. A prática agora ela está restrita à sua liquidação. Então, a ideia agora é só realizar as pendências obrigacionais, os pagamentos das dívidas. E se sobrar patrimônio, a partilha desse patrimônio entre os sócios. Como eu havia dito para vocês, uma das primeiras situações é eleger, vamos dizer assim, nomear o liquidante, né? E não necessariamente o administrador. E essa administração, portanto, ela será, a partir de então, pelo liquidante, afastando do administrador esse poder quando são pessoas diferentes. Durante o momento em que fica entre a dissolução e a sua extinção, deve ser acrescido o nome empresarial da expressão em liquidação, conforme determina o artigo 1103, parágrafo único do Código Civil. Havendo o pagamento de todos os débitos, se houver algum patrimônio remanescente, a gente chama isso de patrimônio líquido, ele vai ter que ser partilhado entre os sócios. E aí a gente pensa, né? Tem que ser partilhado igualmente, tem que ser partilhado proporcionalmente ao que eles correspondem ao capital social? Bom, via de regra é proporcional, sim, à quantidade de cotas que eles possuem. Porém, no contrato social ou até mesmo em ato posterior, como na própria assembleia ou reunião que foi decidida sobre a dissolução, pode-se definir outra razão, outra proporção, né? Pode-se decidir, por exemplo, que independente da proporção da cota, das suas cotas, eles vão dividir em partes iguais. E uma vez partilhado ou esgotado o pagamento de todos os credores, a sociedade segue para a extinção, com perda da personalidade jurídica, fazendo isso através de um cancelamento no registro público de empresas mercantis, demonstrado que a liquidação foi realizada. Você também está demonstrando que houve uma dissolução, liquidação e extinção regulares, de modo que não pode responsabilizar os seus sócios, o seu liquidante, o seu administrador pelo ato. Tá? Então, o cancelamento é feito junto ao registro competente, conforme o artigo 51, parágrafo 3º do Código Civil, que versa sobre já as pessoas jurídicas de um modo geral. Bom, muitos acabam por realizar a dissolução de fato. O que significa isso? Uma dissolução que não preserva a licitude, não corresponde com aquilo que o Código Civil determina para ser realizado no processo de liquidação. Então, a não observância dos procedimentos de extinção da pessoa jurídica implica na dissolução de fato. A dissolução de fato a gente observa principalmente quando encerra as atividades simplesmente sem fazer nenhum tipo de formalidade, inclusive sem realizar cancelamento junto à junta comercial. Esse comportamento ele se enquadra inclusive como ato de falência. Atos de falência nós temos previstos no artigo 94, inciso 3º da Lei 11.101 de 2005. Então, quando você simplesmente há um encerramento das atividades, uma dissolução de fato, sem nenhum tipo de procedimento regular, nós podemos, só por isso, realizar o pedido de falência, como na condição de credor. Tá? Existe uma responsabilidade pessoal dos sócios? Aqui a gente pode buscar meios de demonstração fraudulenta e tentar a desconsideração da pessoa jurídica se realmente configurada os requisitos mínimos do artigo 50 do Código Civil. E ainda existe a responsabilidade pessoal dos administradores no que diz respeito aos débitos tributários. Lá no artigo 133 do Código Tributário Nacional, ele determina que aquele administrador, ou melhor, aquele representante da pessoa jurídica que não tenha agido conforme a lei, o contrato social, o estatuto social, ele responderá pelos débitos tributários. E aí nós partimos para as causas de dissolução parcial. As causas de dissolução parcial
nós podemos começar falando do artigo 1028 do Código Civil, que se refere à morte de sócio. Quando eu mencionava para vocês que existem sociedades de pessoas em que os atributos pessoais, as relações entre sócios têm importância, a morte de sócio vem demonstrar justamente esta característica. Por quê? Porque pelo artigo 1028 do Código Civil, no caso de morte de sócio, liquidar-se-á a sua cota. Esta é a regra. Portanto, não pode ser obrigados os outros sócios, os remanescentes, a aceitar os herdeiros, os sucessores, aquele a quem, de repente, o falecido tem atribuído os direitos sobre os seus bens na sociedade. Certo? Isso só não aconteceria se o contrato dispusesse diferente, conforme inciso 1º, se os sócios remanescentes optassem pela dissolução da sociedade, conforme artigo 2º, ou se por acordo com os herdeiros regular-se a substituição do sócio falecido. O que também é possível, porque aqui nós temos que considerar que os herdeiros também teriam interesse em fazer parte do quadro societário. Não poderia serem eles obrigados, nesta condição, a se tornarem sócios. Então, a partir do momento que você tem o falecimento de um dos sócios, dos fatores que se deve também verificar é se essa sociedade ela tem como regra supletiva as regras da sociedade simples. Eu mencionava para vocês lá no artigo 1053 do Código Civil, de que as normas da sociedade simples são as que complementam as regras da sociedade limitada. Mas, conforme seu parágrafo, podem os sócios optarem, se previsto no contrato social, que as regras da sociedade simples fossem complementadas pelas regras da sociedade anônima. Então aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque eu quero que vocês verifiquem que o artigo 1028 do Código Civil, ele está na parte do Código que trata da sociedade simples. Então aqui ela se apresenta como norma suplementar. Então, se nós estivermos falando de uma sociedade limitada com regra supletiva na simples, é que vai prevalecer o artigo 1028 do Código Civil. Se nós estivermos falando de uma sociedade limitada com norma supletiva na sociedade anônima, essa regra não se impõe. Neste caso, as cotas elas seriam transferidas para os herdeiros e eles entrariam no quadro societário, ok? Nós temos ainda a questão da retirada de sócios. Vamos começar falando da retirada de sócios, que está previsto no artigo 1029 do Código Civil. Pelo artigo 1029, importa saber se é uma sociedade que tem prazo indeterminado ou prazo determinado. Gostaria até que vocês fizessem a leitura desse artigo 1029 para que isso fique um pouco mais claro. Se nós estivéssemos fazendo um pedido de retirada de sócio, verificando uma retirada de sócio em sociedade por prazo indeterminado, basta notificação com antecedência de 60 dias aos demais sócios. Isso significa que o sócio não é obrigado a permanecer na sociedade eternamente, certo? Se ele não é um prazo indeterminado, não se pode obrigá-lo a permanecer no quadro societário. E para isso, não precisa demonstrar uma justificativa, certo? A gente chama isso, portanto, de retirada imotivada. Não tem motivos, eu não preciso dizer por que quero sair. Simplesmente basta manifestar com antecedência de 60 dias. Se, ao contrário, estivermos falando de uma sociedade que tem prazo determinado, aí necessariamente tem que se demonstrar uma justa causa. O motivo pelo qual os sócios pretendem sair da sociedade. Porém, somente judicial. Então, essa demonstração de uma falta, de uma justa causa pela sociedade ou pelos demais sócios tem que ser reconhecida judicialmente. Certo? Então, se é por prazo indeterminado, a retirada do sócio pode se dar imotivadamente. E se por prazo determinado, a retirada tem que se dar
judicialmente e motivadamente, ok? Agora, por dissidência, em algum momento já mencionei para vocês sobre o sócio dissidente. Sócio dissidente é aquele que foi vencido numa determinada deliberação. A maioria decidiu ao contrário dele, certo? Ocorre que no artigo 1077 do Código Civil, nós temos algumas situações em que, uma vez aprovado, o sócio dissidente pode exercer o seu direito de retirada. Direito de retirada deve ser exercido no prazo de 30 dias após a deliberação ter sido manifestada. Então, por exemplo, lá no artigo 1077, ele vai determinar que as alterações que modificam o contrato social, decidem pela fusão ou pela incorporação da sociedade, que são operações societárias, essas últimas duas, o sócio que não concordar com isso pode pedir a sua retirada e, portanto, receber o valor correspondente às suas cotas, que seriam, em regra, diminuídas do capital social, e não fazer parte dessas novas alterações. No entanto, ele tem que cuidar com o prazo decadencial de 30 dias, certo? Então, aí, alteração contratual, incorporação ou fusão, deliberadas pela maioria, assim, lhe permitem o direito de não fazer parte disso e se retirar. Não deixa de ser, portanto, uma outra forma de retirada motivada. Exclusão de sócio. A exclusão da sociedade em relação a um dos sócios, ela tanto pode ser judicial ou extrajudicial, conforme o caso, tá? Então, vamos lá. Nós já conversamos sobre sócio remisso. Sócio remisso é um sócio inadimplente, aquele que não pagou pelas cotas que subscreveu. E nós temos a possibilidade de excluí-lo conforme o artigo 1004, parágrafo único do Código Civil, tá? No resumo de vocês, ali ficou faltando o parágrafo único, ok? Então, ao invés de fazer a cobrança judicial, para que ele pague a parte que falta, pode-se optar pela maioria dos demais sócios, né, pela deliberação da maioria dos demais sócios, na sua exclusão, certo? Portanto, se trata de uma forma extrajudicial de exclusão, permitida pela própria lei. A outra possibilidade é quando demonstrada uma falta grave. Por deliberação dos demais sócios, pode um sócio ser excluído no cumprimento por justa causa, né, no cumprimento de suas obrigações, judicialmente, tá? Incapacidade superveniente também é uma circunstância. Então, pelo artigo 1030, é possível excluir um sócio mediante demonstração judicial de falta grave ou em caso de incapacidade superveniente do sócio, aquele sócio que por algum motivo perdeu a sua capacidade civil plena. Isso pode ensejar na sua exclusão. E na última opção nós temos ali o sócio minoritário, pela prática de atos graves que põem em risco a continuidade da empresa. Poderá ser extrajudicial se o contrato social permitir. Então vamos lá, como é que isso acontece? Nós temos no artigo 1085 do Código Civil a possibilidade de excluir sócio minoritário pela prática de atos graves extrajudicialmente, desde que haja previsão no contrato social. E por que tem que ser sócio minoritário? Porque esta deliberação tem que ser por mais da metade do capital social, ou seja, a maioria absoluta. Então, eu não posso falar em exclusão de sócio minoritário se eu preciso que essa seja uma decisão de mais da metade do capital social. E tem mais. Além de ter que estar no contrato social, tem que ser realizada um ato de assembleia ou reunião especificamente para isso, dando ciência ao sócio de que tem essa pretensão, para que ele possa exercer o direito de defesa, certo? No entanto, se o contrato social nada dispor, deverá ser
judicial e aí se operar pelo artigo 1030 do Código Civil, certo? Então, para se falar em exclusão extrajudicial de sócio minoritário, tem que demonstrar a prática de atos graves, realizar a assembleia ou reunião específica para este fim, dar ciência e oportunizar o direito de defesa ao sócio, ser deliberado por mais da metade do capital social. Ok? Caso contrário, deve-se seguir o que prevê o artigo 1030 do Código Civil. Outras causas de dissolução parcial seria a falência do sócio, baseado no fato de que os sócios eles vão ter recolhido todo o seu patrimônio, uma vez que eles venham a falir, as cotas que lhe pertencem na sociedade fazem parte também do patrimônio. Então, o que vai acontecer com essas cotas? Elas vão ser dissolvidas e, a partir de então, elas farão parte da massa falida. Elas vão compor a massa falida para pagamento dos credores do sócio. Isso é previsão do artigo 1030, parágrafo único. A última opção que vocês têm ali é com relação à liquidação da cota a pedido do credor de sócio. No artigo 1026, parágrafo único do Código Civil, se permite que o credor ele requeira a dissolução das cotas do sócio que lhe deve, através de um balanço patrimonial especial para se apurar qual é o patrimônio da sociedade e, em divisão com o número de cotas, se estabelecer qual seria o valor patrimonial. Na verdade, essa é a normal apuração dos haveres do valor dessas cotas, certo? Isso é uma opção ao invés da penhora das cotas. Qual é a vantagem da penhora das cotas? A penhora, não necessariamente ela vai implicar em diminuição do capital social. Aqui implicaria e seria então uma causa de dissolução parcial. Tá? Então, só relembrando que a sociedade limitada, se ela estiver sujeita à regência supletiva da Lei de Sociedade Anônima, ela só se dissolve parcialmente se houver retirada motivada, que é aquela tal qual do artigo 1029, do prazo determinado, ou se for caso de expulsão ou de exclusão de sócio, certo? Não se caberá nas outras situações. Uma coisa que eu posso também acrescentar aqui é que a falência de sócio, necessariamente, independente da regra supletiva, ela também terá uma causa, porque aí quem vai reger sobre esse assunto é a Lei 11.101 de 2005. Conforme o artigo 1031 do Código Civil, o valor que vai ser apurado para essas cotas que serão dissolvidas da sociedade será o valor patrimonial. O que vai se considerar para esse fim? Se considerará qual é o patrimônio líquido da sociedade no momento da dissolução. Vai haver uma divisão no valor da quantidade de cotas para se apurar qual efetivamente é o valor patrimonial de cada uma delas. Evidente que lá no início da sociedade limitada foi atribuído um valor para cada cota que a gente chama de valor nominal, um valor que foi atribuído, dado, mas não tinha outro critério senão somente aquilo que os sócios definiram para ser o valor inicial. Nesse momento, não se está considerando mais aquele valor do contrato social, o valor que foi atribuído para cada cota, para que eles ingressassem na sociedade, mas sim, baseado no valor do patrimônio, qual seria o valor patrimonial de cada uma delas. Dessa forma, o valor patrimonial da cota pode ser maior do que o valor nominal, aquele lá do contrato social, ou menor, conforme foi o desempenho da sociedade até aquele momento. Certo? Como a dissolução parcial reduz capital, e isso nem sempre é interessante para os sócios, pode o capital ser suprido com o valor das cotas pelos demais sócios, ou seja, eles podem vir e cobrir o valor correspondente para que o capital social se mantenha. Se isso acontecer, não há mais dissolução parcial, certo? Porque não houve comprometimento da parte do capital. Ok? No parágrafo 2º do artigo 1031, ainda é determinado que a cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo se outro tenha sido o acordo
tanto no contrato social ou entre as partes, certo? Mas, a princípio, nós temos aí um prazo de 90 dias para tal pagamento. E aí, pessoal, então com isso nós encerramos a dissolução total e parcial da sociedade limitada e também o estudo dessa modalidade de sociedade, ok? Fico à disposição para eventuais dúvidas e até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau.